trazendo para vocês mais detalhes na medida que o CENIPA, os oficiais, as autoridades, os policiais ali, não medindo esforços para realmente trazer, no mínimo retomar realmente a tranquilidade na medida do possível naquele local que enfim, tem uma circulação imensa, né, Pepe? Não, exatamente, né? A gente estava falando aqui anteriormente, né? Esse acidente poderia ter sido muito pior, né? Veja só, como trouxe a nossa repórter, teve um semáforo que fechou minutos antes do acidente do avião. Ou seja, se tivesse aberto o semáforo, o fluxo de veículos seria muito superior. O avião bateu antes no poste, o que fez com que ele perdesse um pouco de força, também impedindo que o acidente fosse muito pior. Claro, morreram 2 pessoas, né? Uma morte de uma pessoa já é algo assim horrível, mas poderia ter sido muito mais significativo esse acidente. E é triste você ver, né, que o Márcio Lousada, né, que é o advogado bem-sucedido de Porto Alegre, né, comprou o avião no final do ano passado e estava celebrando, né, a compra com a família toda feliz por conta da aquisição, planejando várias viagens, e você vê que em menos de 2 meses, né, uma fatalidade dessa aconteceu, né? Deixou 3 filhos, né, 2 filhas e 1 filho, deixou a esposa. Então realmente é um momento de muita tristeza e de luto, né? Aí ela lá pode falar um pouquinho também da questão Exatamente. do luto, né? Porque realmente é um momento de luto, né, muito grande. O gancho perfeito, né, Lala? Você já, pelo que a gente estava conversando aqui, você já teve que lidar com situações semelhantes, né? Com esse tipo de impacto específico após tragédias aéreas, né? Como é que foi isso? Então, na verdade, assim, eu trabalho bastante com pacientes, principalmente pessoas que trabalham e precisam do voo para trabalhar, né? Claro que tem as pessoas que gostariam de férias e enfim, mas é algo extremamente delicado porque a vida, né, tem uma imprevisibilidade, a gente efetivamente não sabe, né, o nosso momento e como que a gente vai lidar e como que a gente vai acordar e como que a gente vai dormir, enfim, então é um alerta pra gente sobre a vida, né, como você está vivendo a sua vida. Situações de luto, situações de perda são muito delicadas e a gente precisa prestar atenção. No consultório, tem um caso, inclusive, né, de uma paciente que precisava pegar voos para reuniões profissionais constantemente e, infelizmente, né, às vezes acontecem situações como essas e faz com que a pessoa tenha muita dificuldade de entrar no voo. Então, a gente acaba trabalhando com técnicas de respiração. Eu trabalho com hipnose no consultório exatamente para colocar a pessoa na situação. E, além da técnica de respiração, a gente tem algumas outras técnicas que dá para ser feito dentro do voo, Marinho. Tem gente que morre de medo de avião, um medo irracional, né? Mas, enfim, o nosso Palumbo, eu lembro do nosso Palumbo aqui, já disse que toda vez que tem que bater o expediente dele lá em Brasília, faz 1 trilhão das suas fezinhas. Mas é importante também a gente se socorrer com quem entende do assunto. Claro, de novo, pessoal, isso aqui é mera precaução, prevenção, no mais alto grau. Claro que reforçando 1001 vezes, quantas vezes necessário for, para a gente não generalizar, apesar da sucessão de acidentes aéreos, normalmente com aeronaves de pequeno porte, é o que vem acontecendo. Vamos retomar aqui o contato com o David Tarso, agora sim? Vamos que vamos, diretamente da Barra Funda, talvez tenha mais detalhes aqui para nós estabelecermos aqui o que está posto, as investigações em curso, respostas. David, palavra sua. Pois é, Marinho, a gente segue aqui nessa apuração, né, no local do acidente. Agora há pouco, os peritos estavam da Polícia Civil tirando fotos, registrando até mesmo a distância, fazendo toda essa análise também pericial, porque além da investigação do CENIPA, também vai ser feita a investigação por parte da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Mas eu estava conversando antes da nossa participação ao vivo com o Alexandre, ele que é classe especial da Guarda Civil Metropolitana, e foi uma das primeiras viaturas a chegar até aqui. E qual que foi o cenário que vocês encontraram? Bom dia. O cenário foi... Bom dia, né? O cenário foi pessoas desesperadas, pessoas feridas, muito fogo, muita fumaça. Era um ambiente, uma situação assim diferenciada que eu estou no rotineiro passar. Era uma situação caótica. Alexandre, antes também da gente entrar ao vivo, você estava me contando que em 2007, né, 2006, se eu não me engano, 2007, vocês passaram por um treinamento justamente sobre queda de avião. Mas você nunca imagina que vai precisar utilizar esses conhecimentos, né?
A gente nunca imagina e na hora vem tudo à tona que você lembra do isolamento diário, o que foi feito aqui, triagem das pessoas até a chegada do resgate no local. Era até aqui o antigo terreno da Telesp, onde eu pude participar dessa simulação de queda de aeronave, o que eu utilizei aqui hoje, poder passar as vítimas que estavam no local e auxiliar todo o público em geral, o trânsito. O que nós pudemos fazer foi da melhor forma possível que a Guarda Civil pôde oferecer. Bom, até o pessoal do estúdio estava comentando sobre o trauma, tudo. Acredito que muitas pessoas ficaram realmente assustadas com essa situação. Gostaria que você relatasse também como é que foi o socorro, se os bombeiros já tinham chego também, as pessoas que estavam no ônibus que foram atingidas por esse calorão, por toda a explosão desse avião. As pessoas desceram do ônibus, cheguei aqui, a maioria já estava do lado de fora, tinha só o motorista pegando alguma coisa dentro do ônibus lá e mais nada, mas era desesperador, né? As pessoas estavam do lado de fora muito desesperadas, feridas e assustadas, não sabiam o que fazer, onde nós podemos triar as pessoas aqui de forma melhor a acalmá-las, até a chegada do resgate, do SAMUR, onde pôde dar o primeiro atendimento a essas pessoas melhor, com técnica, a desenvolver, porque eram muitas pessoas assustadas no local. É isso que eu ia te perguntar justamente. Quantas pessoas aproximadamente estavam aqui quando o avião de fato caiu na zona oeste da capital paulista? O ônibus tinha em torno aí, segundo os relatos, em torno de 20 pessoas no ponto e em torno de 40 pessoas presenciaram essa situação que ocorreu. Bom, tá certo, agradeço o seu trabalho aí, né, em nome de toda a Jovem Pan, Guarda Civil Metropolitana também, que fez o isolamento da área, faz todo esse trabalho de contenção, passou por treinamento, como o Alexandre bem enfatizou, para que quando acontecem essas situações adversas, eles possam agir com maior efetividade e também promovendo, né, a remoção das pessoas em segurança das vítimas. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela participação ao vivo aqui na Jovem Pan News, Alexandre. A gente segue também nesse trabalho de apuração, até mesmo mais cedo, o tenente do Corpo de Bombeiros, o Jefferson, deu um depoimento para a gente falando sobre esse resgate das vítimas. Acredito que o pessoal da produção tenha separado essa entrevista para que a gente possa exibir-la agora. E a gente segue também com todas as apurações em relação a esse acidente na zona oeste da capital paulista. Vamos acompanhar então a entrevista do tenente Jefferson do Corpo de Bombeiros. O cenário são 2 vítimas fatais, mais 6 vítimas leves até o momento, porém 5 estavam aí no ponto de ônibus e no ônibus, não sabemos precisar quantas exatamente dentro do ônibus ou quantas fora, e mais um motociclista que passava no sentido contrário, que também foi atingido aí por destroços da aeronave. Exatamente, as vítimas fatais são da aeronave, ocupantes da aeronave. É um trabalho demorado, acredito que tome boa parte do dia esse trabalho. Pois é, como a gente viu então o relato do Corpo de Bombeiros, 2 pessoas que estavam na aeronave infelizmente não sobreviveram. O depoimento também do representante da Guarda Civil Metropolitana, o Alexandre, falando sobre que tinham cerca de 40 pessoas. E aqui um odor muito forte ainda de querosene. Vou pedir até para o nosso repórter cinematográfico, para quem nos acompanha por vídeo, mostrar imagens ao vivo. Ainda tem combustível espalhado pela avenida, importante acesso de ligação entre a Zona Oeste e a Zona Norte. O avião caiu no sentido centro-bairro, né, provocando toda essa situação aqui na manhã desta sexta-feira em São Paulo, mas por sorte não atingiu os prédios que estão ao redor. A gente relatou isso também, ou por habilidade do piloto. Claro que tudo isso vai ser investigado, mas a proporcionalidade em relação a esse acidente, apesar da gente lamentar as 2 mortes, poderia ter sido ainda maior em relação à quantidade de vítimas, a quantidade de pessoas que pudessem ser atingidas. A gente vê ao fundo um hotel, a gente vê prédios comerciais, a gente também observa prédios que são residenciais, enfim, muitos condomínios de prédios presentes aqui no local. Então, as proporções poderiam ter sido ainda maiores em relação a esse acidente. Nesse momento, a perícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo está trabalhando também para investigar as causas desse acidente e pouco sobrou da aeronave que está ali ao fundo. A gente já vê também uma máquina e até mesmo um caminhão que vão fazer a remoção aqui do local, mas ainda não tem a expectativa em relação ao horário de liberação da via, porque esse trabalho técnico, essa análise ainda está sendo feita e a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes
detalhes, trazendo também as informações. Antes da nossa participação ao vivo, também estava conversando com o Isaac, ele que tinha acabado de descer do ônibus e ir em direção à sinagoga, porque ele é judeu, né? E ele disse que ficou muito assustado. No momento que a gente até se aproximou dele, ele estava conversando com a namorada viu todo esse contexto do acidente pela mídia e ficou preocupada de que ele pudesse ter sido atingido, porque justamente é um local onde ele circula, né, onde ele tem o hábito de vir para realizar também as orações na sinagoga. E a namorada estava preocupada, conversando com ele, ele tranquilizou. Então muitas pessoas também traumatizadas em relação a esse acidente, viu, Marinho? Porque realmente é uma cena chocante. Não dá para ter qualquer outra reação, David Tasso. Obrigado demais aí pela cobertura precisa em cima do lance, ali nas imediações dessa fatalidade, né? Bom, pessoal, só para a gente situar aqui novamente, o relato das testemunhas que o David bem citou aqui agora é de atordoar qualquer um. E antes da gente seguir adiante aqui, tentando descrever na medida do possível as cenas ali que antecederam a colisão, eu vou partir para um rápido break para todo mundo que está nos ouvindo, sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta para vocês já já. Bom, é isso, né? Lembrando, voo que acaba decolando do Campo de Marte, 7h15 da manhã, mais ou menos 6,5 km de distância foi onde o impacto acabou se materializando, né, Aninha? E o pessoal dizendo que antes de haver a colisão com o próprio ônibus, notou-se ali a tentativa de vários postes sendo arrancados, palmeiras sendo, enfim, ali tendo um impacto também com várias palmeiras, placas, postes, até realmente haver a colisão fatal final. Realmente, a gente só pode imaginar todo mundo ali no entorno, porque é daquelas imagens que jamais vai sair da cabeça dessas pessoas. Marinho, eu vou aproveitar a presença da Lala e aproveitar tudo que o David nos contou agora para tentar trazer a seguinte questão. É como se fosse um estresse pós-traumático, né? Você acaba ficando tão assustado com aquela situação que você não consegue retomar a sua vida normal. Eu até conto uma experiência pessoal que o meu filho de 2 anos caiu e abriu a cabeça um dia, né? Muito legal. E eu fiquei tão assustado com aquilo que eu demorei uns 2 dias para conseguir voltar a me situar, falar. Eu fiquei em choque, em completo choque com aquela cena. E aí, Lala, eu queria te perguntar como lidar com estas situações em que, enfim, aquela experiência e aquele passado muito recente, porque é algo que acabou de acontecer, como a gente faz para conseguir superar essa situação e retomar a normalidade? Eu, inclusive, ouvi que o motorista do ônibus foi encaminhado ao hospital porque ele estava em choque. Né? Ele não teve nenhum ferimento físico, mas ele estava em choque. Então, como que a gente lida com essas situações? Qual é a sua recomendação nesse sentido? Vamos lá, né? Na realidade, a gente precisa se deparar com a situação de que isso aconteceu, é um fato, né? É uma realidade, aceitar a realidade que aconteceu. Então, o primeiro ponto, no caso do seu filho, seria, né, se deparar com o fato que realmente machucou e tivemos falhas. E, enfim, no caso do motorista, o toque, né, o tocar ele poderia ajudá-lo a se situar, a aterrar mesmo, né? Sugerir para ele sinta 4 cheiros, toque em 3 coisas e volte a respirar, porque a pessoa esquece de respirar nesse momento, né? A gente também tem uma questão relacionada com a sensação quando a gente passa por uma situação traumática é que o mundo virou de ponta cabeça, né? Então, a gente perceber efetivamente o que aconteceu e aceitar o que a gente está sentindo, qual é a emoção que a gente... nomear essa sensação. Isso te ajuda a voltar e ter a certeza de que assim, foi uma situação imprevisível, foi um acidente, não foi algo que acontece todos os dias na minha vida, independente do trauma que ocorra, né? E colocar a pessoa assim, quantas vezes eu já passei nesse local e não aconteceu absolutamente nada? Quantas vezes eu já cuidei do meu filho e não aconteceu absolutamente nada? O que eu preciso fazer para me precaver? Então, é importante a gente lidar sempre com as circunstâncias e os fatos reais e qual a probabilidade disso acontecer novamente. Então, assim, quantas vezes vai cair um avião nesse mesmo local, né? Assim, não sei, eu acredito muito em Deus e eu diria, nossa, foi uma sorte de Deus que não foi mais, né, catastrófico e, enfim, temos que lidar com o fato que isso aconteceu e que não vai acontecer novamente. A probabilidade disso acontecer novamente é muito pequena.
Inclusive, pessoal, a título só de atualização aqui, naturalmente o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, já veio a público, além de se solidarizar, estender todas as condolências, afirmar que mais de 10 viaturas do Corpo de Bombeiros já estão ali atendendo a ocorrência desde cedo e acompanhados ali por diversas viaturas da Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Técnico-Científica também, não estão medindo esforços para realmente trazer o mínimo de normalidade para a cena dessa tragédia total, absoluta, que seguimos reportando aqui, trazendo todos os detalhes para vocês. Inclusive, estamos de volta para quem está no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, enfim, sintonizados na rede Jovem Pan de rádio, Morning Show a todo vapor, trazendo as atualizações conforme elas se apresentam, em torno de mais uma tragédia, avião bimotor, 2, enfim, vítimas fatais, o dono da aeronave, adquirida ali em 11 de dezembro, pai de 3 filhos, deixa mãe, deixa esposa, deixa 3 filhos, uma tragédia absoluta. Ele era, enfim, uma pessoa celebrada na advocacia gaúcha também, empresário ali renomado, e lamentavelmente a gente fica diante de mais uma tragédia dessas e o programa a todo vapor aqui tentando entender o porquê e também traçando paralelos importantes, situando aqui toda a nossa audiência. Eu acho que é importante aqui, a título de serviço de utilidade pública aqui, pessoal, para todo mundo que está nos ouvindo na rádio também, que a SET está reforçando a necessidade de todas as pessoas evitarem circular pela região, se possível, claro, e dando preferência a vários caminhos alternativos. Então, para todo mundo que possa estar nas imediações ali da Barra Funda, as alternativas de trânsito que as autoridades apresentam no momento, para todos os motoristas vindo do Piqueri, seguindo a Avenida Hermano Marchetti, devem seguir pelo viaduto da Lapa, tá? Enquanto os condutores vindo pela Avenida Marquês de São Vicente, onde ocorreu, lamentavelmente, essa fatalidade, naturalmente vão encontrar um bloqueio junto à Praça José Vieiro de Carvalho Mesquita e assim devendo seguir pela Avenida Pompeia ou pela Ponte Júlio de Mesquita Neto. Vamos aqui retomando então com a bancada, pessoal. Fique à vontade aqui, Pepe. Mário, a gente não sabe a causa do acidente, né? Isso a gente vai saber só depois das investigações. E a gente tem falado muito da morte, né, do advogado, que era o dono da aeronave, o Márcio Carpena, que deixou 3 filhos, deixou esposa, deixou família, né? Mas fala pouco do piloto, né? O piloto que faleceu, Gustavo Carneiro Medeiros, né? De Indaiatuba, era piloto da Azul por 10 anos até 2021. E eu estava aqui pensando, a gente não sabe a causa, né? Então não dá para conjecturar. Mas sim, mas o que dá para a gente falar é o seguinte: o avião desgovernado, né, poderia o acidente ser muito pior, né? Poderia ter atingido prédios, construções, poderia ter atingido áreas mais populosas. E o piloto, de certa forma, tentou, né, buscar um espaço para parar a aeronave, né? Então, nesse caso específico, a gente pode falar que o piloto conseguiu também, né? Talvez seja um daqueles heróis anônimos, Marinho, porque talvez ele conseguiu, né, buscar aqueles poucos espaços que ele tinha, né, para parar a aeronave e conseguiu tentar controlar a aeronave e faleceu ele e o dono da aeronave, claro, mas poderia ter sido um acidente muito pior, né? Então, a gente tem que lembrar que ele também provavelmente deixou famílias, né, que agora estão no momento de luto. Então, vamos solidarizar tanto com a família do dono quanto com a família do piloto também. E outro herói anônimo, talvez, a gente ainda vai entender qual foi a circunstância exata, mas é o próprio motorista do ônibus ali perto do ponto de ônibus. Que fique claro aqui, pessoal, no momento da queda, o motorista, inclusive, já foi encontrado, estava ali absolutamente transtornado, chorando aos prantos e afirmou que ele não sabe exatamente o que aconteceu e ele só sabe que salvou todo mundo. Então, a gente há de exaltar também que, por uma fração de segundos, na mais alta pressão que qualquer ser humano pode experimentar na vida como a gente conhece, talvez seja... você pode colocar na conta do além, de Deus, algo divino, por uma fração de segundos e minutos, enfim, de quilômetros e de metros, enfim, poderia ter evitado algo muito pior. Vou com a Aninha, então, fica à vontade. Não, Marinho, eu achei importante ressaltar a questão aí, tanto do piloto quanto do motorista de ônibus, porque tem dias na nossa vida que a gente fala assim, meu Deus, tudo tá dando errado. Óbvio, um acidente com uma aeronave é algo muito errado e a gente não vai mudar isso. Mas uma série de conjecturas, e aí a gente não sabe dizer quais foram intencionais. O PP ressaltou aqui, muito bem lembrado, PP, sobre como o piloto provavelmente escolheu
como colocar a aeronave em solo, num local que estava com menos gente naquele instante. Então, ele teve alguma parcela decisiva de responsabilidade para evitar que uma tragédia muito maior acontecesse. Assim como o motorista, que provavelmente tomou todas as providências necessárias para desocupar o ônibus antes que o fogo se instaurasse lá. Então, tem dias que tudo dá errado. Mas hoje, uma série de fatores fizeram com que essa tragédia não fosse muito pior. E isso tem que ser valorizado, e isso tem que ser lembrado, porque pessoas perderam a vida fazendo com que outras não perdessem, como foi o caso do piloto. E aí, se eu puder pegar o gancho novamente para acionar a nossa doutora Lala, Marinho, sim, eu queria... Perguntei de como funciona a questão do estresse pós-traumático para as vítimas, para as pessoas que testemunharam. Mas aí eu queria trazer um pouco o assunto para aquela questão da morte inesperada, né? Porque muitas pessoas, né, todos vamos morrer um dia, mas as pessoas, elas às vezes se preparam no caso de uma doença ou quando já tem uma idade avançada. Este advogado que estava na aeronave, ele postou minutos antes de decolar: tô chegando, provavelmente falou com a família: bom dia, tô chegando, vou buscar na escola. Como lidar com uma situação tão inesperada que transforma a sua vida de um dia para o outro dessa forma? É extremamente doloroso, né, Ana? Porque quando a gente perde um ente querido, uma pessoa que a gente ama, enfim, uma pessoa querida, uma pessoa próxima, a gente acaba tendo, né, que olhar diante da situação e a gente precisa de muito suporte, né? Eu acredito que ter o suporte, ter palavras, né? Isso tudo que está sendo falado sobre a família e a necessidade de estar próximo. É claro que a gente não tem como falar para uma pessoa: eu sei da sua dor, eu entendo a sua dor. Não, eu estou aqui pela sua dor. É muito diferente, né? Essa orientação. E também se recordar, né, de uma forma positiva. Eu sei que é difícil no início, mas o piloto, no caso, estava realizando um sonho, né? E trazer isso de uma forma para lidar com os próprios filhos e enaltecer esse aspecto positivo do que a pessoa fez em vida e até, né, as realizações que ela teve e como ela estava naquele momento, que ela estava fazendo algo que ela amava muito provavelmente, e ela gostava e ela estava feliz. Isso ajuda muito, né, a gente se recordar da pessoa de uma forma positiva. E é doloroso lidar com as perdas e de uma forma, né, muito delicada, tentar, né, sempre estar próximo das pessoas em que a gente ama e, enfim,